Fala pessoal, agora vamos falar sobre tuberculose. Vamos entender um pouquinho da incidência e prevalência da tuberculose e por que é tão importante a gente saber. A distribuição mundial de tuberculose é de 10 milhões de casos por ano e 1,5 milhão de mortes anualmente. Uma alta prevalência na África subsaariana e Sudoeste Asiático e nas Américas. No Brasil, a gente tem 70 mil casos novos por ano e 4,5 mil mortes anualmente. E a maior incidência é em áreas urbanas. Qual é o agente etiológico da tuberculose? É o Mycobacterium tuberculose, um bacilo álcool resistente, um BAR, aeróbio obrigatório. Ele tem uma parede celular espessa e rica em lipídios e com um crescimento lento, insidioso. A gente tem outros aí do complexo Mycobacterium, que vai causar algumas outras doenças, mas pensando em tuberculose, a gente tem aí a Mycobacterium tuberculosis, tá certo? Como que é a transmissão? Transmissão aérea, inalação de aerossóis, contendo aí o Mycobacterium tuberculosis. Fatores de risco, convivência prolongada com infectados, ambientes fechados e mal ventilados, por isso que é a maior incidência e prevalência em áreas urbanas. E o ciclo, os bacilos chegam aos pulmões e iniciam a infecção. Lembrar que as únicas duas formas que transmitem a tuberculose é a TB pulmonar e a TB laríngea. Ah, professor, mas meu paciente tem doença de Pote, tem TB óssea, não transmite. Ah, TB ganglionar, não transmite. As formas transmissíveis de tuberculose é a tuberculose pulmonar e a tuberculose laríngea. As formas mais prevalentes no Brasil de tuberculose é a TB pulmonar e a TB ganglionar, tá certo? Mas a ganglionar não transmite a tuberculose. Então a gente tem a infecção inicial do bacilo, ele é fagocitado pelos macrófagos nos alvéolos pulmonares. Ali a gente tem uma resposta imunológica com formação de granuloma, onde se isola os bacilos. E aí a gente pode ter a prima infecção, a infecção inicial, o paciente ele evolui para a tuberculose, ou o paciente pode entrar numa fase de latência. Os bacilos eles estão lá, tão viáveis, mas o paciente não tem sintoma. E depois de um tempo, ele pode se manifestar, o bacilo pode causar doença, ou seja, ele pode ter a TB ativa. TB ativa ocorre em 5 a 10% dos infectados aí, após o primeiro contato com o caso índice de tuberculose, e especialmente se eles forem imunocomprometidos. Qual que vai ser o quadro clínico? Tosse por mais de 3 semanas, associado a dispneia progressiva, febre, sudorese noturna, perda de peso. História de tratamento para pneumonia normalmente é um caso que o paciente chega e a 5ª vez que vai no pronto-socorro para tratar a pneumonia, já tomou um monte de antibiótico e não cura, tem que lembrar da tuberculose. História de imunossupressão e, obviamente, história de contato com tuberculose. Lembrar que se o paciente não sabe, não lembra se teve ou não contato com tuberculose, isso não exclui tuberculose. Se ele teve, isso ajuda a gente aí a pensar nesse diagnóstico, tá certo? Como vai ser o exame físico pulmonar desse paciente? O paciente pode ter estertor, ronco e redução do murmúrio vesicular ou pode não ter nada. Exame de imagem, normalmente, a gente vai ter o raio-x de tórax, que é um ótimo exame para fazer diagnóstico de tuberculose. A gente vai ter infiltrado com uma opacidade localizada, principalmente em lobo superior direito. ATC pode vir aí com infiltrado de disseminação brônquica, que é a árvore em brotamento. A gente vai ver como que é isso, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem um infiltrado em lobo superior direito, com uma cavitação aí, ó, bem clara, espessa, tá certo? E aqui o árvore em brotamento numa TC, ou seja, indicando a infiltração, a disseminação brônquica do bacilo. Como que vai ser o diagnóstico? Então, a confirmação diagnóstica deve ser realizada através de exames complementares. Como? A gente vai pedir o teste de escarro, 2 amostras. E esse teste de escarro vai ser submetido ao teste rápido molecular de tuberculose, que vai o TRMTB, que também vai avaliar se o paciente tem, né, um Mycobacterium resistente à rifampicina. Então, nesse teste vem se MRTB com RNA, né, é detectado ou não, e se há resistência à rifampicina. Junto
se faz nessa amostra coletada? Cultura e baciloscopia. Cultura para ver qual é Mycobacterium que cresce e a baciloscopia, para ver se na coloração aí de Ziehl-Neelsen a gente consegue ver aí os bacilos, contar os bacilos de Koch, os bacilos de TB. Tem outras opções para diagnóstico a depender do órgão acometido, por exemplo, broncoscopia com lavado broncoalveolar, biópsia de tecidos acometidos, então, por exemplo, biópsia pleural, biópsia aí linfonodal, tá certo? E o teste de sensibilidade? O teste de sensibilidade, ou seja, para ver se aquela micobactéria tem ou não resistência a alguma droga, vai ser coletada em populações vulneráveis. Imunossuprimidos, privados de liberdade, situações de rua, indígenas, profissionais do sexo. São esses os pacientes que a gente vai pedir o teste de sensibilidade. Se não forem esses os pacientes, a gente vai pedir o teste de sensibilidade quando a gente avaliar uma falha terapêutica. Então, um paciente que depois de 2 meses de tratamento correto, tratamento diretamente observado, ele permanece aí com a baciloscopia positiva. Aí a gente pede o teste de sensibilidade. Fora isso, não. A gente só vai pedir para as populações vulneráveis. E como que é o tratamento? É o RIP por 2 meses e o RI por 4 meses. O RIP é a rifampicina, pirazinamida, isoniazida e etambutol, que é a fase de ataque, por 2 meses, 60 doses. Depois disso, a gente entra na fase de manutenção, que é a rifampicina e isoniazida por mais 4 meses. A dose, a quantidade diária de comprimidos vai depender do peso. Cada comprimido, na fase de ataque, tem esses 4 componentes. Então, um comprimido tem a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. E aí vai depender do peso. Se ele tem 75 quilos, por exemplo, vai tomar 5 comprimidos por dia, por 2 meses. Aí entra na fase de manutenção, que cada comprimido tem a rifampicina e isoniazida. E também vai ser de acordo com o seu peso. Lembrar que o tratamento, ele é diretamente observado. A gente observa o paciente tomando a medicação. Ele vai lá na UBS e toma a medicação. Ou na frente do médico, do enfermeiro, do técnico, do agente de saúde. Pode ser feito na casa. Às vezes o paciente não consegue ir para a UBS e aí o profissional de saúde vai lá na casa dele ver ele tomar essa medicação. E a gente tem que fazer um planejamento de supervisão nos finais de semana e feriado. Por exemplo, responsabilizar um familiar para ver esse paciente tomando a medicação e trazer para a gente, ó, tomou bonitinho durante o final de semana, durante a viagem, durante aí o feriado prolongado. Efeitos colaterais. É comum as provas cobrarem os efeitos colaterais e a conduta na frente desses efeitos colaterais. Quais são os principais efeitos colaterais aí no tratamento da tuberculose? Epigastralgia, náuseas e vômitos, dor abdominal, hepatotoxicidade. Cutâneos, o paciente pode vir com edema, eritema, prurido, acne. E ele pode ter alguns efeitos um pouquinho mais importantes, como por exemplo sonhos vívidos, pode ficar mais agitado, insônia, ansiedade, cefaleia e efeitos graves. Lembrem disso, gravem isso. Neuropatia periférica, causado pela isoniazida, neuritiótica, causado pelo etambutol e hiperuricemia, causado pela pirazinamida. Guardem isso. Professor, o que eu vou fazer frente ao efeito colateral? Se for efeito colateral leve, então, por exemplo, o paciente está tendo náusea, epigastralgia, prurido, eu vou tratar esse efeito colateral com sintomático. Se for efeito colateral grave, eu suspendo o tratamento e encaminho esse paciente para a rede terciária, tá certo? Segmento. A gente vai solicitar o teste de HIV, a gente vai orientar o uso de máscara cirúrgica e a gente vai fazer investigação de contatos próximos para ver se os contatos próximos têm a tuberculose ou têm a infecção latente por tuberculose. O paciente vai fazer baciloscopia mensalmente, que tem que estar negativa no 2º mês. Se não tiver, é aquilo que a gente falou, vai fazer o teste de sensibilidade. Se ele tiver falha de tratamento ou germe resistente, a gente vai mandar para referência para a rede terciária de tuberculose. Preventiva. O que a gente tem aí na preventiva? A gente tem a vacinação contra as formas graves de tuberculose via BCG no nascimento, controle de fontes de infecção, ou seja, identificação e tratamento precoce dos casos ativos de tuberculose e os seus contatos. Isolamento respiratório, ventilação adequada, máscaras N95, por exemplo, no paciente internado. Educação em saúde, conscientizar a população sobre sinais e sintomas, a importância da adesão ao tratamento e finalizar o tratamento e estratégias de prevenção. E, óbvio, notificação compulsória e semanal. Vamos ver como é cobrado? Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
João tem 56 anos. Procurou o serviço de saúde com queixa de fraqueza. Durante a história clínica, diz que tem apresentado mal-estar, principalmente no final da tarde, um suadouro no meio da noite e uma tosse que não larga ele, com pouco catarro, mas que o perturba há mais de 6 meses. É tabagista desde os 16 anos, 20 cigarros por dia. Nega etilismo, trabalha na olaria da cidade. Ao exame físico, ausculta pulmonar com roncos esparsos, eupneicos, sem outras observações CESUM, ou seja, um exame físico super, não quer dizer nada com nada. A principal hipótese diagnóstica é bronquite, tuberculose, asma brônquica, neoplasia pulmonar. E aí, professor? Ah, não, é tuberculose porque é aula de tuberculose. Sim, mas os dados da história falam a favor de TB. O paciente não vai começar a ter aí, ó, uma asma brônquica com 56 anos. Neoplasia pulmonar, teríamos mais achados no exame físico, assim como a própria bronquite, tá certo? Então, qual que é o diagnóstico? Tuberculose, quadro clínico clássico, sudorese noturna, tosse, fraqueza, certo? Quadro clínico, só faltou acho que perda ponderal aí, acho que ele não traz, ó, queixa de fraqueza na história clínica não tem perda ponderal, mas o resto é a cara da tuberculose, tá certo? Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Paciente do sexo masculino de 64 anos, procura seu consultório com queixa de tosse produtiva há 4 semanas. Alerta, tosse, 4 semanas, produtiva ou seca, alerta para tuberculose, pessoal. Foi feita investigação diagnóstica com a realização de uma radiografia de tórax e 2 baciloscopias, confirmando o diagnóstico de TB pulmonar e iniciado o tratamento com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. 4 comprimidos em dose única. 1 hora após o café da manhã, sob supervisão de uma enfermeira. Retorna após 10 dias queixando-se de náuseas e vômitos nos últimos 3 dias. Além de sintomáticos, a conduta mais adequada para o caso seria orientar a paciente ou paciente a suspender o tratamento até a melhora dos sintomas, reduzir a dose para 2 comprimidos ao dia até a melhora dos sintomas, tomar a medicação junto com uma das refeições ou ingerir as medicações em jejum pela manhã. Resposta correta C. Vou suspender o tratamento? Não. Só vou suspender o tratamento se for aí um quadro reacional grave. Se ele tem aí um efeito colateral grave, uma hepatotoxicidade importante, uma neuropatia importante, uma neurite óptica. Reduzir a dose para 2 comprimidos ao dia? Não. Eu tenho que dar comprimido de acordo com o peso. Se eu reduzir para 2 comprimidos, eu estou dando subdose, aumenta o risco de eu ter aí resistência por essa micobactéria. Não. Ingerir as medicações de jejum pela manhã, ele já está tendo efeito gastrointestinal. Está tendo náusea e vômito. Vou mandar ele tomar em jejum, vai ser pior ainda. Então, a resposta correta, tomar as medicações junto com as refeições. USP, Universidade de São Paulo, 2024. Homem, 32 anos, residente em uma grande cidade brasileira e com procedência de outro país latino-americano, procura UBS com queixa de tosse produtiva há 2 meses. Nas últimas semanas, os episódios de tosse se intensificaram e em um deles foram vistos raios de sangue no catarro. Foi solicitada a baciloscopia do escarro, TRM-TB, a sorologia para HIV, iniciado o tratamento de tuberculose. Em seu retorno, 2 semanas depois, refere discreta melhora da tosse, mas continua tossindo muito. O resultado da baciloscopia foi negativo para BAR, enquanto resultado do TRM-TB apresentou MTB detectado e resistente à rifampicina. Assinale qual deve ser a conduta adotada para o caso. A. Solicitar novo TRM-TB, cultura e teste sensibilidade e mantê-lo em segmento na UBS até o resultado dos exames. B. Solicitar novo TRM-TB, cultura e teste sensibilidade, encaminhá-lo ao hospital especializado para isolamento. C. Solicitar cultura e teste sensibilidade, iniciar esquema terapêutico para TB resistente na própria UBS. E D. Solicitar novo TRM-TB, cultura e teste sensibilidade e encaminhá-lo à referência terciária mantendo acompanhamento na UBS. Poxa, a USP foi muito boazinha nessa questão, né? Óbvio, a gente vai repetir os exames, vai fazer cultura e teste sensibilidade, vai encaminhar a rede terciária e vai manter o acompanhamento da UBS. Por quê? A UBS é a coordenadora do cuidado. A gente manda ele para a rede terciária, mas a gente continua acompanhando esse paciente na UBS, tá certo? UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto.
Homem de 53 anos, tabagista, 22 anos, maço, relata início a 2 meses de tosse produtiva, dispneia aos moderados esforços, emagrecimento e dor torácica ventilatório dependente. Nesse caso, qual dentre os exames listados abaixo não é utilizado para diagnóstico e início do tratamento? Teste rápido molecular, TRMTB, vaciloscopia de escarro com 2 amostras, cultura de escarro com teste de sensibilidade, interferograma IGRA ou biópsia. Também a UNAERP foi mãe nessa questão, né, pessoal? Interferogama. Interferogama é uma citocina liberada aí pelos macrófagos quando há contato com a Mycobacterium tuberculose. Mas ela não me ajuda a fazer o diagnóstico de TB ativa. Ela me ajuda a saber se esse paciente teve ou não contato com TB. Ele pode ter tido contato, mas ele já fez o tratamento. Então, ele pode ter um interferon gama positivo, mas ele não tem a tuberculose ativa. Então, a gente vai fazer diagnóstico de tuberculose ativa com o quê? Obviamente, preferencialmente, vaciloscopia de escarro, onde a gente já vai fazer o TRMTB, cultura de escarro, teste de sensibilidade se o paciente tiver critério, e se for, por exemplo, uma suspeita de TB ganglionar, TB pleural, aí a biópsia do tecido para avaliar a presença ou não do bacilo, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa discussão. Muito obrigado pela presença de todos. Até mais. Tchau, tchau.